Oi galera, a gente fez uma videoaula para explicar a quantidade de movimento, impulso, energias e trabalho. Eu vou começar falando da quantidade de movimento, que é uma grandeza escalar representada pela letra Q, e é basicamente a massa de um corpo vezes a velocidade que esse está se deslocando, igual a gente pode ver aqui nesse exemplo. Então é a massa dessa bolinha vezes a velocidade que ela está se deslocando. E a unidade de medida que a gente usa é quilograma vezes metro por segundo. Seguindo o conceito de quantidade de movimento, a gente tem quantidade de movimento de um sistema. Então, a gente tem diferentes corpos com diferentes massas e diferentes velocidades. E para ter a quantidade de movimento do sistema como um todo, a gente precisa somá-los. Então, a gente vai ter QS igual a M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 mais M3 vezes V3. A quantidade de movimento ela pode variar. Então, para a gente ter uma noção da variação da quantidade de movimento, a gente só precisa fazer a quantidade de movimento final menos a inicial, como demonstrado nesse gráfico aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre as colisões, que podem ser elásticas ou inelásticas. E em ambas, a quantidade de movimento vai ser conservada. Então, na elástica, a gente está falando de dois corpos sólidos, como, por exemplo, uma bola de bilhar. Então, elas vêm e colidem, e o Q inicial fica igual ao final, e a energia cinética também. Já na inelástica, que são dois corpos maleáveis que se colidem, o Q inicial é igual ao Q final, mas a energia cinética inicial é maior do que a final, ou seja, ela perde energia. Um exemplo disso seriam duas bolas de massinha. Agora a gente vai falar sobre impulso. O impulso é causado pela ação de uma força atuando durante um intervalo de tempo. Para calcular isso, a gente tem que fazer a força vezes a variação de tempo. A força é representada por newtons e a variação por segundos, portanto, o impulso é representado por newtons vezes segundos. Essa fórmula só funciona para calcular a força constante. Para calcular uma força variável, você tem que botar ela num gráfico e calcular a área que forma esse gráfico. Quando você quer calcular o impulso resultante, a única coisa que você tem que mudar é a força por força resultante. A teoria do impulso e a quantidade de movimento tenta explicar como que a força e a variação de tempo conseguem modificar a velocidade inicial e a final de um corpo. Para isso, a gente pode usar essa fórmula, que é o impulso total, é igual à variação da quantidade de movimento. E para simplificar mais ainda essa fórmula, a gente sabe que o impulso é igual à força vezes a variação de tempo. Então, a gente pode botar isso no lugar do I. E aí, a gente pode colocar no lugar da variação de quantidade de movimento, que é final menos Q inicial, porque a variação é sempre final menos inicial. E no lugar do Q, a gente pode botar a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Então, a gente conseguiu relacionar uma força com o tempo com a velocidade do corpo. O trabalho é a energia que a força dá ou tira de um objeto. Então, o objeto ele vai se mover quando ele tem um trabalho. E o trabalho ele pode tanto ser positivo ou negativo. A gente calcula o trabalho dessa forma. Quando a força é constante na direção do deslocamento, ou seja, a força sempre vai ser a mesma, o trabalho é igual a F, que é a força, vezes a distância, porque ele vai se mover uma certa distância. A gente usa mais menos F, porque quando o trabalho é positivo, o F e o D têm o mesmo sentido. Quando o trabalho é negativo, o F e o D têm sentidos contrários. Aí, a gente tem um outro caso, que é quando a força é inclinada, que a gente usa... Porque uma força inclinada, uma força na diagonal, não é nada mais que uma soma entre uma força na vertical e uma força na horizontal. Então, a gente vai usar o ângulo θ, que seria o ângulo formado entre a força na diagonal e a força na horizontal. Aí o FH, que seria a força na horizontal, é igual ao F vezes o cosseno de θ. Então, o trabalho fica igual a FH vezes D, que seria F vezes D vezes o cosseno de θ. A gente também pode medir o trabalho através desse gráfico, que é o gráfico força e distância. Então, a área dessa figura formada nesse gráfico seria igual ao trabalho. A energia é a capacidade que um corpo tem de realizar o trabalho, e ela pode ser classificada de três formas: a energia cinética, a potencial e a mecânica. A energia cinética é a energia do movimento, ou seja, é a energia que ocorre quando um objeto faz um movimento. Ou seja, a gente tem essa bolinha aqui, a massa
ela tem uma certa massa e ela realiza um movimento com uma certa velocidade. E a gente consegue medir a energia cinética como EC é igual a m vezes v quadrado sobre 2. A energia cinética ela sempre também vai ser utilizada a unidade dos joules. E na energia cinética a gente pode perceber que quando a velocidade dobra, a energia cinética ela é igual a 2 elevado a 2. Ou seja, se a gente tem uma velocidade inicial de 2 e a velocidade depois fica 4, ela dobrou e a energia cinética ela é 2 e depois ela vira 8, porque a gente tem que multiplicar a energia primeira vezes 2 elevado a 2. A energia potencial é a energia que ocorre quando a gente tem alguma coisa segurando, alguma coisa indo contra, ou seja, a gente tem esse carrinho e tem uma mola. Se eu empurrar esse bloco para cá, a gente vai ter a mola empurrando para o outro lado. Então, a energia potencial ela fica armazenada dentro dessa mola. Quando a gente solta, a gente vai ter uma energia que vai contra, e essa energia vai ser a energia potencial elástica. A energia potencial ela sempre vai ser medida no exercício com uma constante elástica, que geralmente vai ser dada, e ela fica como uma fórmula de EPE é igual a kx² sobre 2. A gente também tem a energia potencial gravitacional, que é quando a gente pega um objeto e ergue ele. Para a gente erguer esse objeto, a gente precisa estar fazendo uma força, ou seja, como se existisse uma mola invisível aqui no meio. Então, a gente vai erguer ele até uma certa altura. E a fórmula fica: energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes a altura que a gente ergueu. Aí a gente tem o total, que se chama energia mecânica, que ela é a energia cinética vezes a energia potencial elástica vezes a energia potencial gravitacional. Então a gente soma as três e com isso a gente tem a energia mecânica.